A doutrina da Trindade é um dos fundamentos centrais do cristianismo, afirmando que Deus se manifesta em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é inteiramente Deus, partilhando da mesma essência divina. Contudo, essas três pessoas não constituem deuses separados, mas uma única divindade em três formas. Esta concepção complexa é essencial para a teologia cristã e se encontra em várias passagens bíblicas. Desde os primeiros séculos, teólogos cristãos têm debatido e desenvolvido a doutrina da Trindade, especialmente após o Concílio de Nicéia, no século IV. Foi nesse concílio que se definiu oficialmente a coeternidade e consubstancialidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora o termo Trindade não apareça explicitamente na Bíblia, a crença na união de três pessoas divinas em uma única essência pode ser inferida de textos como Mateus 28:19, onde Jesus instrui os discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade desempenha um papel distinto no plano de salvação. O Pai é tradicionalmente visto como o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é a origem de tudo e a fonte de onde emanam o Filho e o Espírito Santo. O Pai enviou seu Filho ao mundo para redimir a humanidade e oferece o Espírito Santo para guiar e consolar os fiéis. Jesus, o Filho, é fundamental na Trindade como o Redentor. Ele é a encarnação de Deus em forma humana, e seu sacrifício na cruz é central para a redenção dos pecados da humanidade. A doutrina da Trindade não apenas preserva a unidade de Deus, mas também enfatiza o papel único de Jesus na salvação. O Espírito Santo é o Consolador, enviado pelo Pai e pelo Filho após a ascensão de Jesus. Ele habita nos corações dos crentes, oferecendo orientação espiritual, força e conforto. O papel do Espírito Santo é vital para o crescimento e a santificação dos cristãos, atuando tanto na vida da Igreja quanto na vida de cada fiel. Apesar de sua complexidade, a doutrina da Trindade é considerada uma representação da plenitude de Deus. Ela busca reconciliar a revelação bíblica de que Deus é único com o fato de que ele se manifesta em três pessoas distintas e eternas. Para muitos, trata-se de um mistério que transcende a compreensão humana, mas que é fundamental para a fé cristã. Essa visão trinitária também conecta o Antigo e o Novo Testamento, já que Deus se revela de maneira plural, desde os primeiros capítulos de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1:26. Assim, a doutrina da Trindade reflete a natureza multifacetada de Deus, mantendo sua unidade, mas afirmando suas diferentes manifestações ao longo da história redentora. Antes de seu nascimento humano, Jesus é descrito na Bíblia como o Verbo, ou Logos, título destacado especialmente no Evangelho de João. João 1:1-3 afirma que Jesus estava com Deus no princípio e que ele era Deus. Isso demonstra que Jesus, antes de se encarnar como humano, já existia eternamente como parte da divindade. O conceito de Jesus como Logos tem profundas implicações teológicas e filosóficas. Na filosofia grega, o Logos era considerado o princípio racional do universo, que governava e ordenava todas as coisas. Ao aplicar esse termo a Jesus, o apóstolo João declara que ele é a razão e a palavra eterna de Deus, através de quem tudo foi criado. A eternidade de Jesus é confirmada em passagens como Colossenses 1:16-17, que afirma que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso inclui tanto os céus quanto a terra, visíveis e invisíveis. Este versículo destaca não apenas o papel criador de Cristo, mas também sua supremacia sobre toda a criação. Ele não é uma criatura, mas o Criador. Antes de vir à Terra, Jesus já estava envolvido na obra de Deus, sendo um com o Pai. Contudo, ele desempenhava um papel específico dentro da Trindade, que se manifestaria plenamente em sua encarnação. A missão de Jesus era redentora, e sua encarnação visava trazer a salvação à humanidade. Durante toda a eternidade, ele existiu como parte do plano divino para a redenção humana. É importante lembrar que Jesus, mesmo antes de se tornar humano, já possuía todos os atributos de Deus, como onipotência, onisciência e onipresença. Essas qualidades divinas não foram adquiridas após seu nascimento em Belém. Elas sempre fizeram parte de sua natureza eterna e divina.
dentro do mistério da Trindade. A encarnação de Jesus não significa que ele deixou de ser Deus. Ele se esvaziou de sua glória, como descrito em Filipenses 2, 6, 7, mas continuou sendo plenamente divino, enquanto assumia plenamente a natureza humana. Esse mistério, conhecido como união hipostática, é uma das verdades centrais da fé cristã. Assim, antes de seu nascimento na Terra, Jesus era o Verbo eterno, coeterno com o Pai e o Espírito Santo, participando da criação e sustentação do universo. Ele sempre existiu e sempre existirá, sendo parte essencial da Trindade e revelando o plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. No Antigo Testamento, Deus se revelou de várias maneiras e com diferentes nomes. Um dos mais significativos é Yahvé, derivado das letras hebraicas I-D-H-W-H. Esse nome foi revelado a Moisés no episódio da sarça ardente, em Êxodo 3,14, quando Deus declarou: "Eu sou o que sou." Yahvé expressa a eternidade e a autoexistência de Deus. Os israelitas consideravam o nome Yahvé tão sagrado que, com o tempo, evitaram pronunciá-lo diretamente, substituindo-o por Adonai, que significa Senhor, ao ler as Escrituras. Esse respeito reflete a profunda reverência pela santidade e transcendência de Deus. Yahvé é o nome mais comum para Deus no Antigo Testamento, aparecendo mais de 6.800 vezes. Ele está frequentemente associado à aliança de Deus com o povo de Israel, destacando seu relacionamento pessoal com eles. Isso reforça a ideia de que Yahvé não é apenas o Criador distante do universo, mas um Deus que se envolve pessoalmente com seu povo. Outro nome usado para Deus é Elohim, que aparece mais de 2.500 vezes. Elohim é uma palavra no plural, o que muitos teólogos veem como uma indicação da pluralidade dentro da unidade de Deus, sugerindo a Trindade. Elohim ressalta a majestade e o poder criador de Deus, sendo comumente usado em passagens que tratam da criação e soberania divina. Yahvé Elohim, ou Senhor Deus, é uma combinação comum desses dois nomes e aparece frequentemente no Antigo Testamento. Essa combinação sugere a plenitude do caráter de Deus, tanto majestoso quanto íntimo, soberano e próximo. Essa dualidade entre transcendência e imanência é uma das características mais marcantes do Deus bíblico. No Novo Testamento, muitos atributos e nomes de Yahvé são aplicados a Jesus. Quando Jesus usa a expressão "Eu sou", como em João 8,58, ele está reivindicando essa identidade divina. Ao se referir a si mesmo como "Eu sou", Jesus está se identificando diretamente com Yahvé, o Deus revelado no Antigo Testamento, afirmando sua divindade perante seus ouvintes. Assim, os nomes de Deus no Antigo Testamento não só revelam sua natureza e caráter, mas também apontam para a revelação plena de Deus em Jesus Cristo no Novo Testamento. Yahvé, o Deus da aliança, o Criador e sustentador, é o mesmo Deus que se revelou em Cristo para redimir o mundo. A doutrina da encarnação é uma das verdades mais poderosas do cristianismo. João 1,14 afirma: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." A palavra, ou Logos, que estava com Deus desde o início e que era Deus, se tornou humano na pessoa de Jesus Cristo. Isso revela a profunda conexão entre o Jesus pré-encarnado e a missão de redimir a humanidade. O termo verbo, Logos, usado no Evangelho de João, carrega conotações filosóficas e teológicas, tanto do pensamento grego quanto da tradição judaica. Para os gregos, o Logos era o princípio racional que ordenava o universo. No entanto, João vai além dessa concepção, ao afirmar que o Logos não é um princípio abstrato, mas uma pessoa, Jesus Cristo, que entrou no tempo e espaço. Na tradição judaica, a palavra de Deus tinha um significado profundo, sendo muitas vezes o meio pelo qual Deus criava o mundo e se comunicava com seu povo. Em Gênesis 1, Deus cria todas as coisas por meio de sua palavra, e Deus disse: "Haja luz", e houve luz. O uso desse termo por João conecta a criação ao papel redentor de Jesus, sublinhando que o mesmo Verbo que trouxe o mundo à existência também veio restaurar a criação caída. A encarnação de Jesus revela o caráter relacional de Deus. Ele não apenas observou a humanidade de longe, mas se tornou parte dela, experimentando a vida humana.
Filipenses 2:6-8 ensina que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Este esvaziamento voluntário de sua glória celestial é o cerne da encarnação. O mistério da encarnação reside no fato de que Jesus, sendo plenamente Deus, também se tornou plenamente humano. Ele entrou na condição humana para redimir a humanidade. Ao fazer isso, não perdeu sua divindade, mas assumiu as limitações da humanidade, como a fome, a dor e a morte. Contudo, como Deus encarnado, ele viveu uma vida perfeita e sem pecado, tornando-se o sacrifício que a humanidade necessitava. A encarnação também revela a proximidade de Deus com seu povo. Ao se tornar carne, Jesus habitou entre nós. Literalmente, armou sua tenda no meio da humanidade. Isso remete ao tabernáculo no deserto, onde a presença de Deus habitava entre os israelitas. Em Jesus, Deus não é apenas transcendente, mas presente, vivendo com seu povo e partilhando de suas dores e sofrimentos. Portanto, Jesus, como o Verbo encarnado, cumpre a longa história de Deus se revelando ao seu povo. Desde a criação até a encarnação e, por fim, a redenção, Jesus é o Verbo ativo de Deus, que trouxe vida, luz e verdade ao mundo. A encarnação não é apenas um evento histórico, é a revelação contínua de que Deus se aproxima da humanidade para salvá-la e restaurá-la. Um dos momentos mais significativos no ministério de Jesus são suas declarações "Eu sou", encontradas especialmente no Evangelho de João, que estão intimamente ligadas ao nome divino Yahvé, revelado a Moisés. Em Êxodo 3:14, Deus se apresenta como "Eu sou o que sou", um nome que expressa sua eternidade e imutabilidade. No Evangelho de João, Jesus utiliza essa expressão de diversas maneiras para se identificar e revelar diferentes aspectos de sua missão e natureza divina. Ele declara, por exemplo, "Eu sou o pão da vida", João 6:35. "Eu sou a luz do mundo", João 8:12. E "Eu sou o bom pastor", João 10:11. Essas afirmações não descrevem apenas o que Jesus faz, mas quem ele é, conectando sua identidade diretamente com o Deus que se revelou a Moisés. As declarações absolutas de "Eu sou", no entanto, são as mais poderosas. Em João 8:58, Jesus afirma: "Antes que Abraão existisse, eu sou". Aqui, ele não está apenas reivindicando existir antes de Abraão, mas identificando-se com Yahvé. O uso dessa expressão provocou uma forte reação entre os ouvintes judeus, que entenderam que ele estava reivindicando ser Deus, o que consideraram uma blasfêmia. Outra declaração absoluta de "Eu sou" aparece em João 18:5-6, quando os soldados vão prender Jesus no jardim do Getsêmani. Quando Jesus se identifica como "Eu sou", os soldados recuam e caem ao chão, demonstrando o poder dessa declaração. Mesmo no momento de sua prisão, Jesus afirma sua identidade divina e seu controle sobre a situação. Essas declarações revelam claramente a divindade de Jesus. Ele não se apresenta apenas como um mestre ou profeta, mas como o próprio Deus, o "Eu sou", eterno, que existiu antes de Abraão e que continua a existir. Através dessas palavras, Jesus afirma sua igualdade com o Pai e sua participação na divindade trinitária. Além disso, essas declarações destacam o papel de Jesus como sustentador da vida espiritual e física. Ao dizer "Eu sou o pão da vida", por exemplo, ele se apresenta como aquele que satisfaz a fome espiritual mais profunda. Quando afirma "Eu sou a luz do mundo", Jesus declara ser a revelação divina, que dissipa as trevas do pecado e da ignorância espiritual. Portanto, as declarações "Eu sou" de Jesus não são meras metáforas, mas afirmações teológicas que ligam Jesus diretamente ao Deus do Antigo Testamento. Elas convidam os crentes a enxergar Jesus não apenas como um ser humano, mas como o Deus encarnado, que veio ao mundo para trazer salvação e revelar plenamente quem Deus é. Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ofereceu várias profecias sobre o Messias que se cumpririam em Jesus. Uma das mais conhecidas está em Isaías 7:14, que diz: "A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel", que significa Deus conosco.
Essa profecia se concretiza no nascimento de Jesus, conforme relatado no Evangelho de Mateus, e indica que ele é a presença de Deus entre a humanidade. Além dessa profecia, Isaías descreve o servo sofredor em Isaías 53, retratando o sofrimento que o Messias enfrentaria para expiar os pecados do povo. O capítulo fala de um servo desprezado e rejeitado pelos homens, que levou sobre si nossas enfermidades e que pelas suas feridas fomos curados. Os cristãos veem em Jesus o cumprimento perfeito dessa figura de servo. A conexão entre Isaías e Jesus é reafirmada em diversas passagens do Novo Testamento. Em Lucas 4:16-21, Jesus lê uma profecia de Isaías na sinagoga, que fala de alguém ungido pelo Espírito para pregar boas novas aos pobres e libertar os oprimidos. Após a leitura, Jesus declara: "Hoje se cumpriu esta escritura aos seus ouvidos", deixando claro que ele era o cumprimento da profecia de Isaías. Além disso, Jesus frequentemente citava Isaías para descrever sua missão. Em Mateus 12:17-21, Jesus cura muitos e pede que não divulguem isso para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Isso destaca a natureza humilde e compassiva do ministério de Jesus. A profecia de Isaías 53 é central na teologia cristã, pois aponta diretamente para o sofrimento e morte de Jesus na cruz. O profeta descreve um servo que, embora inocente, sofreria pelos pecados dos outros. Esta imagem do servo sofredor é vista como um presságio do sacrifício de Jesus, que morreu pelos pecados da humanidade para nos reconciliar com Deus. Isaías também apresenta o Messias como um rei justo que traria paz ao mundo. Em Isaías 9:6, ele profetiza: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Este versículo, frequentemente citado no Natal, descreve Jesus como o Rei Messiânico. Assim, a identidade de Jesus está profundamente enraizada nas profecias de Isaías. O profeta previu não apenas o nascimento do Messias, mas também seu sofrimento, morte e exaltação como Rei. Essas profecias ajudaram a moldar a compreensão dos primeiros cristãos sobre quem era Jesus e sua missão na história da salvação. Um dos temas teológicos mais interessantes no cristianismo é a conexão entre Jesus e Yahvé, o Deus do Antigo Testamento. Essa identificação aparece em diversas passagens do Novo Testamento, onde textos e conceitos originalmente relacionados a Yahvé são aplicados a Jesus. Isso sugere que Jesus é mais do que um profeta ou mestre. Ele é o próprio Deus, revelado de uma nova maneira na história humana. Em várias passagens, Jesus é descrito como cumprindo as Escrituras que originalmente se referiam a Yahvé. Por exemplo, o Evangelho de Mateus frequentemente cita profecias do Antigo Testamento, mostrando como Jesus as realiza. Isso é evidente em Mateus 1:23, onde o nascimento de Jesus é ligado à profecia de Isaías 7:14, que fala de Emanuel, Deus conosco. Essa identificação de Jesus como Deus conosco é uma afirmação teológica poderosa que conecta Jesus a Yahvé. O uso da expressão "eu sou" por Jesus em João 8:58 é outra conexão direta. Ao declarar "antes que Abraão existisse, eu sou", Jesus usa a mesma fórmula que Yahvé utilizou ao se revelar a Moisés na sarça ardente em Êxodo 3:14. Nesse momento, Deus afirmou: "Eu sou o que sou", um nome que expressa sua eternidade. Ao usar essa mesma expressão, Jesus reivindica não apenas precedência temporal, mas a própria divindade de Yahvé. Outro exemplo significativo é o início do Evangelho de Marcos, que cita Isaías 40:3, falando de alguém que prepararia o caminho para o Senhor, Yahvé. Marcos aplica essa passagem a João Batista, precursor de Jesus, implicando que Jesus é Yahvé, o Deus para quem João preparava o caminho. No Evangelho de João, Jesus fala repetidamente sobre sua unidade com o Pai. Em João 10:30, ele declara: "Eu e o Pai somos um." Essa unidade não é meramente de propósito ou missão, mas de essência. Embora Jesus e o Pai sejam pessoas distintas dentro da Trindade, compartilham a mesma natureza divina. Isso reflete o mistério trinitário, onde Jesus é plenamente Deus, distinto do Pai e do Espírito Santo.
Paulo também faz essa conexão em suas cartas. Em Filipenses 2, 9 e 11, ele afirma que Deus exaltou Jesus e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Isso ecoa Isaías 45, 23, onde Yahvé diz: diante de mim se dobrará todo o joelho. Ao aplicar essa passagem a Jesus, Paulo afirma que ele compartilha da mesma honra e adoração devida a Yahvé. Portanto, a identificação de Jesus com Yahvé é uma das afirmações mais ousadas do Novo Testamento. Ela sugere que o Deus que criou o mundo e fez uma aliança com Israel é o mesmo que veio ao mundo na pessoa de Jesus. Essa compreensão teológica enriquece a visão cristã de quem é Jesus e como ele se encaixa no plano redentor que Deus começou no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está repleto de profecias que apontam para a vinda de um Messias, um Salvador, que traria libertação ao povo de Israel e, por extensão, a toda a humanidade. Para os cristãos, Jesus é o cumprimento perfeito dessas profecias, tanto em sua vida quanto em sua morte e ressurreição. Uma das profecias mais conhecidas está em Miqueias 5:2, que previu o nascimento do Messias em Belém. De ti, Belém, sairá aquele que governará Israel. No Novo Testamento, Mateus 2:1-6 confirma que Jesus nasceu em Belém, cumprindo essa profecia com precisão. Esse detalhe não é visto como coincidência, mas parte do plano divino revelado pelos profetas. Além do local de nascimento, o nascimento virginal de Jesus também é uma importante profecia. Isaías 7:14 afirma: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Mateus 1:23 conecta diretamente essa profecia ao nascimento de Jesus, identificando-o como Emanuel, ou Deus conosco. O nascimento virginal de Jesus não apenas cumpre uma profecia específica, mas também indica sua natureza divina, uma vez que ele não foi concebido por meios naturais. As profecias também prevêem o sofrimento e redenção que fariam parte da missão de Jesus. Isaías 53 descreve um servo sofredor que seria transpassado por nossas transgressões e ferido por nossas iniquidades. Este capítulo profético é uma das descrições mais claras da crucificação de Jesus. Ele foi rejeitado e sofreu pelos pecados da humanidade, cumprindo a missão messiânica descrita por Isaías. Zacarias 9:9 profetiza a entrada triunfal do Messias em Jerusalém, montado num jumento. Eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Esse evento se cumpre em João 12:12, 15, quando Jesus entra em Jerusalém antes de sua crucificação, sendo aclamado pela multidão como o rei prometido. Mais uma vez, Jesus cumpre uma profecia messiânica com precisão. O livro de Salmos contém várias referências ao Messias. No Salmo 22, há descrições que antecipam a crucificação de Jesus, como: transpassaram minhas mãos e meus pés, e repartem entre si as minhas vestes. Embora escrito séculos antes da crucificação, o Salmo 22 apresenta uma imagem impressionante do sofrimento de Jesus. Este salmo é frequentemente citado no Novo Testamento como uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Finalmente, Daniel 7:13 e 14 fala de como o Filho do Homem, que vem nas nuvens do céu e recebe domínio e glória de Deus. Jesus frequentemente se referia a si mesmo como o Filho do Homem, reivindicando esse título messiânico e sugerindo que ele seria o rei que traria um reino eterno. Essa identificação é vista em Mateus 24:30, onde Jesus descreve sua futura vinda com grande poder e glória. Assim, ao longo de sua vida e ministério, Jesus cumpriu detalhadamente as profecias messiânicas. Ele não era apenas um líder ou mestre, mas o Messias prometido, enviado por Deus para redimir e restaurar seu povo. Cada profecia cumprida fortalece a fé dos cristãos em Jesus como o Salvador divino, que realizou as promessas de Deus através da história. O nome Jesus tem um significado teológico profundo. Ele foi dado ao Filho de Deus por instrução divina, como registrado em Mateus 1:21, quando o anjo diz a José: "E você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados." O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa "O Senhor é a salvação", ou Yahvé salva.
Este nome reflete diretamente a missão de Jesus de redimir a humanidade. No contexto judaico do primeiro século, os nomes frequentemente tinham significados profundos e representavam não apenas a identidade de uma pessoa, mas também sua missão no mundo. O nome Jesus foi escolhido por Deus para destacar a obra redentora que ele realizaria. Jesus veio ao mundo com a missão de salvar a humanidade do pecado e restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade, rompida pelo pecado de Adão. O nome de Jesus também reflete seu papel único no plano de salvação de Deus. Enquanto muitos profetas surgiram na história de Israel, Jesus foi enviado como o Salvador final. Ele não apenas instruiu ou orientou o povo, mas ofereceu a si mesmo como o sacrifício perfeito pelos pecados. Ao receber o nome Jesus, ele assumiu o papel de Salvador, aquele que carregaria os pecados do mundo. Além disso, o nome de Jesus carrega autoridade espiritual. Em Filipenses 2, 9 e 11, Paulo afirma que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem revela que o nome de Jesus possui poder divino e que todas as criaturas, eventualmente, reconhecerão sua soberania. No Antigo Testamento, o nome de Yahvé era considerado sagrado e associado ao poder divino. Da mesma forma, no Novo Testamento, o nome de Jesus é visto como um nome poderoso, com autoridade sobre o pecado, a doença e os demônios. Em Marcos 16, 17, Jesus afirma que, em meu nome, expulsarão demônios. Isso destaca o poder espiritual associado ao nome de Jesus, especialmente em oração e no combate espiritual. O uso do nome de Jesus em oração é central na vida cristã. Em João 14, 13 e 14, Jesus diz aos discípulos: "E tudo o que pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei." Isso ressalta a autoridade e o poder contidos no nome de Jesus. Quando os cristãos oram em seu nome, não estão apenas invocando um nome, mas afirmando a autoridade de Cristo para interceder e agir em suas vidas. Portanto, o nome de Jesus não é apenas uma identificação pessoal, mas um reflexo de sua missão redentora e do poder divino que ele possui. Ao invocar o nome de Jesus, os cristãos reconhecem sua obra salvadora e seu papel central no plano de Deus para redimir o mundo. Além disso, ao chamar seu nome, afirmam que, em Jesus, o próprio Deus veio ao mundo para oferecer salvação e vida eterna a todos os que crerem. Uma das questões mais complexas da teologia cristã é a relação entre o Pai e o Filho dentro da Trindade. A Trindade ensina que Deus existe em três pessoas: o Pai, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo, que são distintas, mas compartilham a mesma essência divina. A relação entre o Pai e o Filho é especialmente marcante nas Escrituras, fornecendo uma visão do amor e da unidade dentro da própria natureza de Deus. Jesus frequentemente falava sobre sua relação com o Pai durante seu ministério na Terra. Em João 10:30, ele afirma: "Eu e o Pai somos um", destacando a unidade de propósito e essência que compartilham. Isso não significa que Jesus e o Pai sejam a mesma pessoa, mas que dentro da Trindade, eles compartilham a mesma natureza divina e estão completamente alinhados em vontade e ação. Isso reflete a profunda união dentro da Trindade. Ao mesmo tempo, Jesus também destacou a distinção de papéis entre ele e o Pai. Em João 14:28, ele diz: "O Pai é maior do que eu." Essa declaração não nega a divindade de Jesus, mas reflete o papel de submissão que ele assumiu ao se encarnar como ser humano. Durante sua vida na Terra, Jesus viveu em obediência ao Pai, realizando a vontade divina e cumprindo a missão redentora que o Pai planejou. A submissão de Jesus ao Pai é claramente vista em sua oração no Getsêmani. Em Lucas 22:42, ele ora: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Essa oração revela o relacionamento de confiança e obediência entre o Filho e o Pai. Jesus, embora fosse plenamente Deus, escolheu submeter-se à vontade do Pai para cumprir o plano de salvação,
mesmo que isso significasse sofrer e morrer na cruz. Embora o Filho tenha se submetido ao Pai, isso não diminui sua divindade. A doutrina cristã ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais em divindade, poder e glória. No entanto, cada pessoa da Trindade tem um papel único dentro do plano de Deus. O Pai envia o Filho para redimir o mundo. O Filho realiza essa obra de redenção e o Espírito Santo aplica essa redenção na vida dos crentes. A relação entre o Pai e o Filho também reflete o amor divino. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O envio do Filho ao mundo é um ato de amor, tanto do Pai quanto do Filho. O Pai envia Jesus por amor ao mundo, e Jesus, por amor, obedece ao Pai, oferecendo-se como sacrifício pelos pecados da humanidade. Assim, a relação entre o Pai e o Filho, dentro da Trindade, revela uma unidade de essência, uma distinção de papéis e uma expressão perfeita de amor divino. O Filho glorifica o Pai ao realizar sua vontade, e o Pai exalta o Filho ao ressuscitá-lo e conceder-lhe o nome que está acima de todo nome. Essa relação trinitária é um exemplo de como unidade e diversidade coexistem de maneira harmoniosa dentro da própria natureza de Deus.